Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu venho trazer uma reflexão aqui e eu começo fazendo uma pergunta, ou algumas perguntas. Você é fiel a Deus? Você quer ser fiel a Deus? E se você respondeu sim para essas perguntas, para uma delas pelo menos, eu venho com outra pergunta para você. Você é fiel ou você quer ser fiel a Deus? Mas até que ponto? Até onde? Até quando você quer ser fiel a Deus? Nós vivemos dias em que as coisas estão apontando para o fim, estão apontando para a volta de Jesus. Nós temos alguns sinais que Jesus nos disse que aconteceriam quando estivesse chegando o fim dos tempos. E nós temos visto esses sinais começarem a acontecer. Nós estamos vendo à medida em que o fim vai se aproximando, nós sabemos, é bíblico isso, que as coisas vão se tornando cada vez mais. Estamos começando a viver esses dias difíceis, esses dias em que há tanta rebeldia contra Deus que quando você é um pouquinho obediente, você já é um fanático, você já é um doido. E são tempos em que cada vez mais a fidelidade a Deus vai se tornar um escândalo para o mundo. Ser fiel a Deus tem a ver com ser fiel a Deus nas pequenas coisas, porque isso vai me fazer ser fiel a Deus em coisas maiores, até que eu vá me ver sendo fiel a Deus até as últimas consequências. E eu gostaria de ler Hebreus 10, a partir do 22, alguns versículos aqui. Diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E aí lá na frente, no 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes os que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aqui eu gostaria de falar de alguns pontos. Em primeiro lugar, essa ideia que eu falei, eu vou reafirmar, sobre ser fiel a Deus até o fim. Nós precisamos, se não estamos pensando, nós precisamos pensar nessas coisas. E ainda mais nesses dias, nós precisamos aumentar a nossa reflexão sobre isso, sobre ser fiel a Deus. Hoje, talvez, eu esteja numa situação, eu particularmente, em que é relativamente fácil ser fiel a Deus. Mas são chegados dias em que essa facilidade vai começar a se transformar numa dificuldade, em que vai se tornando cada vez mais difícil ser fiel a Deus, porque ser fiel a Deus requer ir totalmente contra o sistema deste mundo, o sistema deste mundo corrompido. A palavra é muito clara: este mundo jaz no maligno, e nós, para sermos fiéis a Deus, vamos precisar ir contra esse sistema, ir contra aquilo que é comum as pessoas viverem, fazerem e pensarem no mundo. Para ser fiel a Deus, nós vamos ter que ter um embate com este mundo. E para ser fiel a Deus numa situação de embate, nós precisamos ter firmeza, nós precisamos ter muita determinação a respeito do que nós queremos, para que a gente seja fiel até o fim.
porque senão a gente não aguenta. Embate é uma coisa pesada, então eu quero chamar os irmãos a pensar sobre isso. Ainda que esteja sendo relativamente fácil ser fiel a Deus, nós precisamos começar a pensar e olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para as coisas que estão se apresentando no mundo e lembrar que nós precisamos ter um posicionamento que é diferente. Considerando que este mundo jaz no maligno, o meu posicionamento de vida, tudo aquilo que eu faço, precisa divergir daquilo que eu vejo no mundo que jaz no maligno. Porque se eu sei que o mundo jaz no maligno, mas a vida que eu levo é uma vida como a que o mundo que jaz no maligno leva, então eu não estou sendo fiel a Deus. Logo, é importante lembrar que ser fiel a Deus vai requerer de mim ir contra, ser, como eu já falei uma outra vez, ser contra a cultura, ser contra o sistema vigente, ser contra aquilo que está sendo proposto para nós. Esse é um ponto importante. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui é sobre ter uma fé que me move a orar, que me move a ter uma vida de relacionamento com Deus, porque afinal de contas, ser fiel a Deus é fruto de fé. Eu preciso crer em Deus para ser fiel a Ele. Para crer em Deus, eu preciso conhecer a Deus, para ter essa confiança de me abandonar em Deus, de realmente entregar a minha vida. Eu preciso ter um relacionamento, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso saber quem Deus é, o que Ele pensa, o que Ele está me propondo. Para isso eu preciso conhecê-lo, para isso eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus. Essa fé que é fruto de um relacionamento com Deus, que é fruto de um conhecimento de Deus. É essa fé que vai me mover para a fidelidade, que vai me fazer ser fiel até o fim. É uma fé, como eu falei, que me move a orar e que não me move só a orar, me move a conhecer a Deus cada vez mais. É algo assim que vai me levando, uma coisa que vai me puxando cada vez mais, que vai me chamando, e aí eu vou me relacionando e eu vou desejando conhecer mais, eu vou desejando me aprofundar em Deus. E é uma fé que não só me leva a orar mais, a conhecer mais a Deus, mas é uma fé que me move a agir no mundo. É uma fé que baseia a minha ação no mundo. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, os comportamentos que eu tenho, as decisões que eu tomo, tem que ser fruto dessa fé. É essa fé que tem que me mover a agir, que vai me fazer confiar em Deus, agir com base nessa confiança em Deus, me fazendo ser fiel a Ele. E cada vez que eu sou fiel a Deus, eu vou sendo um pouquinho mais, eu vou desejando ser mais fiel. É uma coisa que vai me levando para mais perto de Deus, para mais fundo em Deus, e que vai me fazendo ser fiel. Então eu preciso ir sendo fiel nas pequenas coisas, como por exemplo, orar todos os dias e ter uma leitura bíblica diária e ser fiel nisso. É o mínimo que eu vou fazendo. E à medida que eu venço, que eu consigo dar conta disso, pela graça de Deus, é claro, eu vou conseguindo, eu vou ampliando a minha fidelidade. E é assim, de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho, que eu vou ter trilhado uma jornada, que eu vou ter trilhado todo um caminho e que eu vou me aproximando desse fim, desse até o fim. E é por meio dessa fidelidade cotidiana que eu vou sendo fiel a Deus, dia após dia. Quando eu vi, eu fui fiel a Deus até o fim. É essa fé que me move, eu preciso dessa fé que me move a orar, a buscar a Deus e a agir no mundo. Ou seja, a viver no mundo de acordo com aquilo em que eu creio. Ser fiel até o fim vai requerer muito de mim, muito mesmo. Eu não sei o que se coloca diante de mim, eu não sei o que, como diz por aí, o futuro me reserva. Eu não sei o que vem por aí. O que eu sei é que eu preciso fortalecer o meu coração, fortalecer a minha confiança em Deus para ser fiel, seja lá o que aconteça, seja lá o que venha, seja lá o que se coloque diante de mim, qual seja o desafio, qual seja a perda que eu possa sofrer, qual seja o embate que eu tenha que enfrentar, seja lá o que for. Eu preciso desenvolver essa fé poderosa que vai me levar até o fim em fidelidade a Deus.
E uma outra coisa que é muito importante, que é muito relevante nesse texto, além dessa fé que me move a orar, que me move a buscar a Deus, que me move a ter um relacionamento com Ele, que me move a agir no mundo, dessa fé que me faz ser fiel. Por quê? Porque eu confio em Deus. Eu confio em Deus. É como eu e o Wagner é meu marido. A gente tem uma confiança tão grande um no outro que quando a gente se deita para dormir, o Wagner se deita e ele dorme. E ele apaga, sem medo. Ele não tem medo de dormir diante de mim e de eu poder fazer de repente alguma coisa enquanto ele está dormindo. E eu a mesma coisa em relação a ele. É esse tipo de confiança que nós precisamos desenvolver com Deus. Não a confiança de alguém que faz que vai dormir e fica ali, ó. Sabe? Não dorme, na verdade, não descansa. Quando a gente não confia, a gente não descansa. Então, se eu não confiasse no Wagner, eu ia me deitar e pensar assim, meu Deus, e se ele fizer alguma coisa comigo? E se eu dormir e ele aprontar uma? Então, durmo, mas eu tô ali, eu não descanso. Não é esse tipo de fé que nós precisamos ter em Deus, mas uma fé que nos faz descansar. Porque a gente confia, porque a gente não tem medo. E mesmo quando a gente está com medo, Deus, eu tô com medo, mas eu vou confiar com medo mesmo, que eu sei que aí o teu amor vai lançando fora o medo, o teu amor vai expulsar esse medo do meu coração, porque eu confio no Senhor. Então, essa fé que me move, essa fé que me faz confiar em Deus, e porque eu confio, eu vou ser fiel, eu retribuo, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, e isso me faz ter essa resposta de vida. Eu vou ser fiel a Deus. Por quê? Porque eu acredito nisso aqui. Eu tô vendo que isso aqui é bom, isso aqui é o que há pra mim. Então eu vou ser fiel a esses princípios, eu vou defender, eu vou viver como quem confia nisso, como quem sabe que isso é o melhor que tem. E aí, então, essas são questões muito importantes que eu vejo aqui. Uma outra questão que é muito importante nesse texto é a respeito de incentivar o outro, de admoestar o outro, de animar o outro, de considerar o outro para incentivá-lo ao amor, à caridade e às boas obras. Fala sobre nós andarmos juntos, nós caminharmos juntos na fé, incentivando uns aos outros na fé, incentivando uns aos outros a ter um relacionamento com Deus, incentivando uns aos outros a dar testemunho de Cristo. Isso é fundamental. Nós precisamos disso. E uma outra coisa que eu acho muito interessante ele falar aqui é que ele começa a lembrar os irmãos. Olha, lembra lá no começo, quando vocês foram iluminados, quando a luz de Jesus brilhou sobre vocês, vocês suportaram muita coisa difícil, vocês suportaram aflições, vocês suportaram tribulações, situações de perseguição, de dificuldade, vocês aguentaram o perrengue, gente. Ele tá aqui, olha, lembra. Vocês estavam firmes, vocês aguentaram, e às vezes não era com vocês, mas vocês estavam ali firmes, fortalecendo aqueles que estavam passando por isso. Isso é muito forte assim para mim nesse texto. Lembra disso, lembra, faz a tua memória voltar nisso, que lá atrás, lá no começo, vocês foram fiéis, vocês suportaram as aflições. Não é hora de desistir agora, vocês suportaram, e quando não eram vocês que estavam passando apuro, eram os outros, vocês estavam ali dando sustento, vocês estavam ali fortalecendo, vocês estavam ali animando, incentivando uns aos outros. Isso é algo que eu gostaria de trazer também. Nós precisamos ter esse tipo de postura, de nos incentivarmos uns aos outros, ao amor, às boas obras, ao serviço, nos incentivarmos a caminhar com Jesus, a manter a fé. Nós precisamos caminhar juntos. Isso é fundamental. À medida que a gente vai se distanciando uns dos outros, a gente vai enfraquecendo. E essa outra questão aqui sobre... olha, ainda um poucochinho, essa tradução fala assim, um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, dá para vir, não deixa de acreditar nisso. E aí ele cita aqui uma palavra, olha, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
eu não me agradarei. Se ele recuar, se ele retroceder. E aí ele fala, mas nós não somos os que recuam, nós não somos os que se retiram, nós não somos os que retrocedem e são derrotados, nós não somos os que se retiram para a perdição. Então ele está falando aqui de você voltar atrás, de você recuar, de você se omitir, de você se retirar da batalha. Não, nós não somos desses, porque Deus não se agrada desses. E aí ele fala assim, nós não somos aqueles que recuam, que retrocedem, que se retiram. Então eu imaginaria que ele ia continuar dizendo, mas nós somos os que avançam, dos que vão em frente, dos que caminham. Não, ele fala, nós somos daqueles que creem para a salvação. Nós somos daqueles que creem e são salvos. Então, o oposto de recuar aqui, segundo esse texto, de retroceder, de se retirar, o oposto disso é crer. É ter fé. Ele fala, o meu justo viverá da fé. É a fé que vai fazer ele avançar, é a fé que vai fazer ele prosseguir. Mas se ele recuar, eu não me agradarei dele. Por quê? Porque se ele recua, ele mostra que ele não confia. Se você volta atrás, se você se retira, se você quer desistir, é sinal de que você não confia. Então, esse é o último ponto que eu gostaria de frisar. Nós não somos os que retrocedem, nós não somos os que recuam, nós somos os que creem e são salvos. Nós somos os que creem e vão prosseguindo, nós somos os que creem e vão ser fiéis até o fim. Nós não somos os que vão recuar, os que vão retroceder e vão ser derrotados e vão para a perdição. Nós precisamos nos incentivar uns aos outros nisso, nessa verdade. Então, eu gostaria de propor aqui, com base nessa reflexão, que você aí orasse, conversasse e agisse sobre isso, ainda hoje, pensando e conversando. Qual tem sido a minha fé? Eu quero ser fiel a Deus até o fim? E o que será que me espera? Será que eu estou preparado? Eu fico me perguntando isso, eu falo, Senhor, eu não sei. E se isso requerer de mim perder alguém, perder alguma coisa? E aí, será que eu estou preparada para ser fiel mesmo diante da perda? Será que eu estou preparada para ser fiel mesmo se isso significar perder meu sustento, perder meu emprego, perder uma pessoa querida? Será que eu estou disposta a ser fiel até o fim, até as últimas consequências? Eu vou guardar o meu amor por Deus acima de todos? Sabe aquela coisa? Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Tipo, Deus é o primeiro mesmo. Eu vou ser fiel a Deus até o fim, mesmo que isso custe coisas que eu amo, coisas que eu prezo. Pense sobre isso e converse sobre isso. A segunda coisa que eu gostaria de propor é sobre essa coisa de nos incentivarmos uns aos outros. O que você pode fazer hoje? E eu quero que você pense isso hoje, amanhã de novo, todos os dias. O que eu posso fazer hoje para incentivar os meus irmãos? O que eu posso fazer para considerar os meus irmãos e incentivá-los ao amor e às boas obras? E eu tenho que ter essa abertura, do mesmo jeito que eu quero fazer isso pelo irmão, eu tenho que ter essa abertura para que o irmão faça, inclusive quando for preciso me admoestar, me disciplinar, me exortar. Então pense sobre o que você pode fazer e não só pense e faça. E a terceira coisa que eu gostaria de propor é que você aí, se tiver com mais pessoas, converse e ore. E se você estiver sozinho, ore sobre isso, pense e ore sobre isso, sobre essa palavra. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, daqueles que retrocedem, daqueles que recuam e são derrotados e vão para a perdição. Mas nós somos daqueles que creem para a salvação, para a conservação da alma. Ore sobre isso. Ore sobre essas coisas. Ore sobre essa palavra. Senhor, eu não sei, eu acho que eu sou daqueles que recuam, eu ando recuando, viu, Deus? Acho que isso aí não é pra mim. Não,
Não foi até ontem, não foi até há 20 minutos atrás, mas se você está ouvindo isso hoje, então você tem essa chance, você tem essa oportunidade de tomar essa decisão agora. Senhor, eu recuei. Até há 20 minutos atrás eu estava recuando, eu estava retrocedendo, mas não é isso que eu quero não. Eu quero ir para frente, eu quero prosseguir. Eu não quero ser dos que retrocedem, mas eu quero ser dos que creem e avançam. Então vamos lá. Pense e converse sobre se você quer ser fiel até o fim. E se você está preparado, se você se sente preparado. E aí já vou dar uma dica. Se você não se sente preparado, esse é um bom motivo de oração. Senhor, eu não estou preparado, eu acho que eu não sou fiel, eu estou com medo. Mas eu quero ser fiel, então me ajuda, me dá uma luz. A segunda questão é nos considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Pense em alguém, pense em uma pessoa, em duas, em quantas você quiser, mas pelo menos em uma. E no que você pode fazer hoje, agora, sobre essa pessoa. E faça para incentivá-la. E a terceira coisa, que tá ali junto com a primeira, que é sobre orar, porque você não quer recuar. Mesmo que você esteja com medo de recuar, Senhor, eu não quero ser dos que recuam, eu não quero retroceder, eu quero ir para frente, eu quero ir para frente. Para isso eu preciso de fé, eu preciso crer, eu preciso ser dos que creem e são salvos. É isso que vai me fazer avançar e ser fiel até o fim, seja ele qual for e seja ele quando for. Eu não sei quando vai ser esse fim, eu não sei como que ele vai ser, Senhor, mas eu quero estar lá, eu quero ser fiel, eu quero ir. Eu não quero retroceder, Senhor. Eu não quero me perder. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos agracie, amplie o nosso entendimento sobre essas coisas. Não deixe de orar e de agir hoje aquilo que nós conversamos aqui, aquilo que você pode fazer, aquilo que está diante de você. Amém? Fique com Deus. Um grande abraço.